Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Descomplicando a Adolescência. Eu sou Fernanda Kerr, psicóloga especializada em adolescências e suas famílias. E hoje nós vamos ter um bate-papo incrível com uma mãe de 3 adolescentes, acho que os 3 já são adolescentes. E esse papo vai ser incrível, porque nós vamos falar sobre o maternar na adolescência. Os desafios, as alegrias e as lições de uma mãe que traz exemplos de vida real, de cotidiano, de dia a dia. Então, fiquem conosco. Enviem para quem vocês acham que vão também se beneficiar desse episódio, porque esse bate-papo vai ser incrível. Então, eu recebo com muita alegria aqui no Descomplicando a Adolescência, Marina Menezes. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Muito obrigada por ter aceitado esse convite e tenho certeza que a sua contribuição será muito valiosa. Mar, se apresente, por favor. Quem é a Marina Menezes? Primeiro, eu quero agradecer o convite. É uma honra falar sobre isso, porque isso é muito do meu coração, de uma escolha de vida, né? Vou até já começar falando que o meu grande sonho era ser mãe. Então, falar sobre isso para mim é muito bom. Eu sou Marina Menezes, sou terapeuta integrativa e buscar esse caminho também diz muito sobre o sentido de me reeducar, me conhecer para poder oferecer o melhor para eles, né? Entendê-los melhor e ajudar outras pessoas, outras mães também, né, a fazer esse caminho. E sou mãe de 3, sou casada. E sou muito feliz de viver esse momento, né, deles na adolescência. Curti muito eles criança, mas curto muito esse Agora momento. É outra fase, né, fase. Marina? É muito gostoso. Que bom, fico muito feliz porque eu sei que é de verdade o que você vai trazer aqui para a gente, né? O quanto que o maternar nos transforma. Eles vão se transformando e a gente precisa se adequando a essas transformações, né? Então isso é muito valioso, isso é muito importante e que bom que a gente está aqui para falarmos sobre isso, sobre o que vem do coração e o que você vai construindo no dia a dia, né? Então, acho que é muito bacana termos a oportunidade de te receber aqui hoje, viu? Eu que Estamos agradeço. muito felizes. Então, para a gente começar, conte um pouquinho, Marina, sobre a sua família, né? Como que é ser mãe de 3? Todos já são adolescentes, qual que é a idade deles, né? Fala aí um pouquinho sobre os meninos. O mais velho, que é o João, tem 21. Já está começando a sair, né, da adolescência. A voar do ninho, né? O do meio, que eu falo que é o recheio do sanduíche, é o Arthur, está com 16, e o caçulinha com 11, que é o Leonardo. 11, já temos aí um ventinho de adolescência, Sim. né? Uma brisa. Sim, eu percebo que ele está chegando nesse lugar mais rápido do que os outros. Será? Percebo que ele já está, os comportamentos, um pouquinho mais cedo do que os outros dois foram. Sim. E o que te leva a dizer isso assim? Por que você acha que a infância do seu caçula já está ficando um pouquinho para trás? Eu vejo pelos comportamentos e pelo espelho que ele tem dos irmãos, porque a gente convive muito, eu prezo muito por isso, cada um, né, seguir a sua vida, ter seus compromissos, suas rotinas, mas a gente ter momentos juntos. E eu percebo que o Leonardo ele espelha muito nos irmãos, sabe? Então eu tenho esse cuidado também de voltar ele pro tempo dele, né? Deixar ele caminhar no tempo dele. Isso é muito bacana. E só esse olhar atento, essa percepção, né, Marina, para entender isso. Preciso presença, né? Para perceber. E até isso é interessante. A década do Leonardo é completamente diferente da década do João, né? Sim. Assim, do Arthur, lógico, mas assim, o João, que é o mais velho, com 21. E ele com 11, né? Uhum. Eu tô falando em década porque aí são 10 anos de diferença. Sim. E o mundo mudou muito em 10 anos, né? Então, o que você viveu com o João no início da adolescência dele é completamente diferente. Sim. Do mundo que é hoje. E a gente tem que ir adaptando, né? A essas mudanças para acompanhá-los também, para poder dar direção. E não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. E nem quando a gente já passou. Por exemplo, o João teve momentos que eu pensava, não, já acompanhei, né, um adolescente, vamos seguir. Veio o Arthur completamente diferente. É outro norte, é outro comportamento, é outro temperamento.
o acesso a ele é totalmente diferente, né? Então, não tem receita pronta. Eles são únicos mesmo. E a gente tem que por exemplo, mãe de 3, eu tenho que me tornar 3 a mãe, adolescências. a mãe que cada um precisa, né? Então, não tem como ser igual. É claro que a gente pega, né, as vivências, a experiência. O que funcionou aqui, você já sabe que pode funcionar. E o que não funcionou, você já entende que não, que né, não. Marina? Mas, assim, o norte que eu sigo com os 3 é o respeito ao momento deles, ao tempo deles, ao jeito deles agirem, comportamento, temperamento. Respeito muito esse tempo e criar vínculos, construir isso, né? De estar presente, de favorecer, criar a ambiência para que eles possam se abrir. E o João, por exemplo, ele se abre com muita facilidade. O Arthur já não abre. Então, o que foi criado para o João já não funciona para o Arthur. Eu tive que reaprender como é que seria isso, né? E o Leonardo, a gente vai ver como é que vai ver como é que vai ser. Já aproveitando, então, né, essa forma, como você está dizendo, o que mudou na dinâmica da sua família, na dinâmica da sua casa, de quando eles eram adolescentes, eram crianças e essa fase veio chegando? Porque, pelas contas aqui, quando o João entrou na adolescência, o Leonardo era um bebê, estava nascendo. Isso. Né? E aí você equilibrar todos esses pratinhos, Marina. Sim. Como é que foi isso? Foi hoje? Olhando para trás, assim, foi acontecendo naturalmente. Não teve aquele marco, assim. Sim. Mas o que eu mais vejo é que a gente criou momentos de trocas, de conversas. Por exemplo, a gente tem lá em casa o hábito do café da manhã. É a nossa refeição. A gente gosta muito de estar juntos na cozinha, conversando, fazendo as coisas. E eu fui criando esse momento para eles se sentirem pertencentes. Porque eles têm a tendência de afastar. Sim. E, né, se reconhece como seres, indivíduos separados de nós, né? Então, buscando isso, as viagens, procurar o que cada um gosta, conciliar. E a dinâmica do dia a dia é mais presença, estar presente com eles, entendendo, conversando. Isso é muito importante, sabe, Marina? Porque esse afastamento, né, que a gente chama de individuação, que é quando a pessoa começa a entender o que é dela e o que os pais passaram para ela, né? E ela começa a questionar ali, bom, eu não gosto tanto disso, isso aqui eu fazia porque os meus pais queriam, mas isso não tem a ver comigo. Esse processo de individuação naturalmente vai causando esse afastamento, que é um afastamento saudável, inclusive. Para que as pessoas sejam autônomas, né? Sim. Se reconheçam, descubram o que gostam. Mas como é bacana você ter encontrado uma forma, uma estratégia, eu diria, Sim. né? Para fazer as coisas funcionarem, tendo esse café da manhã. Porque à medida que eles vão crescendo e cada um já tem sua rotina, seus horários, não tem mais como conciliar, né? Não. Todas as refeições. Não tem. E eu fui criada, no meu ambiente familiar, era o almoço. A gente sempre almoçava juntos. E lá em casa eu comecei a perceber que eu não conseguia fazer isso, justamente porque o João já estudava de manhã, o Leonardo em casa e o Arthur estudava à tarde. Então, não conseguia conciliar. E aí a gente foi naturalmente criando esse ambiente. No final de semana, a gente tem o nosso dia com a família toda, com os avós, e tem o domingo que a gente gosta de estar em casa juntos, cada um vivendo o seu tempo. Não tem a hora certa do almoço, não vamos sentar aqui, não. Cada um vivendo o seu tempo, um gosta de ficar até mais tarde na cama, e a gente vai respeitando isso. E aí a gente criou esse momento de cada um poder se expressar, conversar, é a música que cada um gosta, porque a gente gosta muito de ouvir música. Eu falo que eu começo o dia no louvor e vou até... Passa por todos os ritmos, né? E isso é uma coisa tão importante, Marina. A gente fala muito dessa conexão, mas eu vejo muito pais que querem impor os seus gostos e preferências aos filhos. Sim. E nunca se dispõem a ouvir. Não. Né? Então, qual é o cantor favorito do seu filho? A gente precisa saber isso. E é muito interessante, por exemplo, o Arthur, eu estou atenta a isso com ele pelas músicas. Ele ouve diversas músicas. Ele gosta de ouvir música na hora que ele vai tomar banho. Então, assim,
vou implicar com ele, Arthur, tá demorando, Arthur, não sei o que, dou uns toques, mas eu deixo porque eu sei que aquele momento ele dele. está com ele, é importante para ele aquilo. Sim. E aí ele escuta funk, tem dia que é sertanejo, ele sabe, então eu Viaja em vários consigo estilos avaliar que momento que ele está vivendo pelas músicas que ele escuta. Agora, se eu não estiver disposta a observar isso, deixar passar e ficar só na vibe do controle, tá demorando no banheiro, tá, né? E aí não funciona, né? Não, eu não vou. É muito sutil, né? É. A gente precisa de estar ligado ali. Ligada 24 horas com esses 3 meninos, E né? é Para muito poder gostoso, observar, né? muito prazeroso. Absorver e observar o que cada um está dizendo. Porque o comportamento, ele comunica também. Muito. Então, quando você vê aquele que está mais quietinho, ou que está mais falante, né? O que é que ele está solicitando? O que é que ele está trazendo? E, Marina, nessa vida louca que a gente vive hoje, né? Porque você é mãe, mas você é empresária, empreendedora, é estudante, né? Não para nunca de fazer seus cursos, de estudar. É esposa, é filha. São tantas funções, são tantos papéis. Como que você consegue conciliar? Você tem algum segredinho, alguma receitinha mágica? Porque realmente o mundo solicita muito, né? São muitas coisas. Sim. E aí, como é que dá ainda para ser essa mãe? Receitinha mágica não tem, mas assim, eu tô bem atenta e sou flexível, sabe? Eu escuto os chamados deles às vezes. Porque às vezes eu me envolvo, eu amo o que eu faço, então eu me envolvo muito. E já teve vezes de eu perceber que estava faltando eu ali naquele momento, sabe? Sim, do tipo, você foi meio capturada ali pelo gosto dos estudos. Isso, e me distraí um pouco. Mas eu tento conciliar e numa ordem de prioridade, né? Inclusive para ensinar para eles também a questão do cuidado, da saúde, da própria saúde mental. Eu tenho meu tempo, né? Minhas manhãs ali no início do dia, eu não abro mão de dedicar para mim mesmo, falo disso muito com eles. E assim eu vou seguindo. Tem um momento com eles, por exemplo, viagens. Eu, às vezes, viajo a trabalho, às vezes, viajo para passear. Agora, eu venho aqui a BH para dar uma assistência para o João, né, que já mora aqui. Sim. Mas a gente sempre tem o momento com eles. A viagem que é deles, às vezes a gente faz até durante um ano uma viagem com cada um sozinho, para ser a viagem do filho único, como se fosse filho único. Ah, que bacana! Sabe, para viver isso aquilo muito que legal. cada um gosta mais, porque sendo os 3 a gente concilia, mas acaba que um cede, tá sempre alguém cedendo, muito, né? Muito interessante você falar da viagem, porque às vezes eu até sugiro isso para alguns pais que eu acompanho, de ter o dia do filho único, né? Mas na viagem é muito bacana, porque são experiências mais intensas, né? São mais dias. É o momento de estar mais ali, de escolher o lugar, ou às vezes não especificamente, mas a gente vai fazer alguma coisa, até aqui mesmo, o Arthur vem para fazer uma consulta, alguma coisa, a gente já faz uma programação toda voltada para as coisas que ele gosta de fazer. Entendi, que bacana. E no dia a dia, o que me norteia muito é rotina. Eu sou muito de rotina e ensino isso muito para os meninos, a gente vive muito isso. E priorizar, né? Os pilares ali, o que é mais importante. Que é mais importante. Isso a gente vai dançando ali e uma coisa muito legal disso que você está falando é que eu acho o seguinte, para cuidar, a gente tem que se cuidar antes, né? E essa questão do autocuidado eu vejo como muito importante. O que você faz por você, né? Antes da mãe tem a mulher. Sim. E aí? Como que é cuidar da Marina, para a Marina estar inteira para esses filhos todos, né? Para mim é a conexão primeiro, conexão com Deus, conexão comigo, é o que eu começo o meu dia assim. E o meu cuidado mesmo com a minha alimentação, a minha atividade física, o meu lazer. Eu gosto de viajar, gosto de andar de moto, aprendi isso que eu não conhecia. Legal! Então, isso para mim é muito importante. E eu deixo muito claro para eles o quanto isso é importante para eu me abastecer. Então, às vezes, tem pessoas, amigas, você viaja, como é que os meninos ficam? Eles ficam bem, porque eles sabem o que eu estou indo fazer, se é trabalho ou se é um passeio. Sim. E a minha mãe já me contou que, às vezes, a minha mãe falou, sua mãe viaja demais. Não, vó, a minha mãe gosta, ela precisa, ela volta muito melhor. Olha que gracinha! Então, assim, eu fui cultivando isso já é uma coisa eles. natural. E ensinando para eles, igual eu, às vezes, sou até meio radical com a alimentação, isso não pode, lá em casa não tem isso, cobro até hoje do João, eu chego aqui e falo, João, sua alimentação não está muito legal, mas assim, eu tô sempre olhando para mim, sempre cuidando de mim.
Isso é sabe? muito Tomando algumas importante. decisões, deixando né, consumir algumas coisas, atividade física eu não abro mão. Claro que tem uns deslizes de vez em quando, até em função Sim, mesmo da vida corrida, né? corrida, né? Mas tá antenado. Isso é tão bacana, Marina, porque a gente escuta muito falar assim: eu morreria pelo meu filho, né? Uhum, Mas e aí, você também viveria pelo seu filho? sim, E o viver pelo filho, viver pela família, viver por quem a gente ama, está muito centrado nesta questão do autocuidado, de sim, se cuidar, da saúde, fazer terapia, não só a terapia, né? Cuidar da saúde mental. A sim, terapia é uma da- das maneiras de cuidar da saúde mental. Mas ter um hobby, fazer trabalho voluntário, aquilo que faz sim. sentido para cada um, Preenche, né? né? Então, isso é viver pelo outro. Sim, porque a gente não transborda o que a gente não está cheio. Ah, adoro isso. Né? Então, como que eu vou Adoro isso. entregar algo que eu não tenho? Se eu sou É. aquela mulher que me rendo só aos afazeres, né? A mulher tarefeira. Tarefeira, né? Eu tenho que preencher minha vida de muitas tarefas, estar ocupada e essa exaustão que as mulheres têm carregado e muitas se apegaram a ela como uma forma de viver. E aí não cabe, não dá espaço para outras E a coisas. entrega até nem é uma entrega Não autêntica. é. Quando é por esse viés de Sim. estar sempre ocupada, de sempre fazendo muitas coisas, né? Não é esse viés da autenticidade, que é também poder parar, pausar, Isso. beber de várias fontes. Porque para maternar, por exemplo, na adolescência, hoje, com tantos desafios que nós temos que também estudar, Sim. buscar informações. Sim. Na época que nós fomos adolescentes, na nossa geração, o mundo era outro, os nossos pais não tinham acesso aos recursos que nós temos hoje. E os desafios também eram outros, Era. né? Então, hoje, para nós conseguirmos realmente cuidar integralmente e educar uma adolescente, a gente precisa também buscar. Precisa. E para buscar, A gente precisa se reeducar, né? Porque a gente veio de uma outra geração e eu acredito que a gente está sendo uma geração de pais sobreviventes, assim, porque a gente veio de uma geração analógica, por exemplo, sim, sim, e estamos tendo que educar filhos que não são na era digital. na era digital. Eles já são nativos digitais. É. Os nossos filhos, eles são da geração Z, os Isso. nascidos a partir de 2012. Então, a gente precisa aprender tudo isso, praticar para a nossa vida, para a gente poder ensinar, educar, entender, né, as necessidades deles em relação a isso, os limites, né, que você vai colocar. Então, a gente precisa se reeducar e eu só consigo fazer isso se eu buscar, né? É verdade. A fonte. Muito interessante. E nós somos mesmo a primeira geração de pais a educar na era digital. E aí, esse é um grande desafio das famílias. Como que é na sua casa? Como que funciona ali o que pode, o que não pode, né? Limites, regras para o uso da tecnologia e principalmente das redes sociais. Como que você concilia? Também um Isso desafio. é desafiador. E a gente vai e volta, né? Ter uma rede de apoio é muito bom, porque eu gosto muito disso, de troca. Eu penso assim, o que você pensa? Será que eu vou por esse caminho? E, às vezes, eu tenho a tendência de ser muito assim, eu sou muito de entender, de ouvir, às vezes... A minha mãe usa muito essa expressão, é muito permissiva. E isso não me dói nem um pouco, porque eu realmente sou e eu procuro ser. Mas tem coisas Só que você assim... faz com consciência. Isso, Tá. e não é não. Então, tem coisas que eu preciso me refazer e eu gosto de ouvir outras pessoas para me formar, sabe? Uma opinião. Uma opinião. Não sou não, porque é assim. Então, é um desafio. E como que funciona, por exemplo, lá? Tem limite de tela, tem limite de horário? Como que você faz aí na prática? Começou com o mais velho, tinha. Por exemplo, ele não tinha, não lembro bem, mas ele foi ter o celular dele talvez com uns 14 anos, 15, o dele. O Arthur já foi com a menor idade e o Leonardo menos ainda. Então, assim, o João eu controlei por algum tempo e depois, naturalmente, ele vai conquistando o espaço Essa dele autonomia. de usar. Mas eu ainda
chama atenção. Por exemplo, não dormir com o celular perto. Eu falo todas as noites, até com o João que não está perto. Eu falo, João, Lembra ele, né? põe o celular hoje. O Arthur é o que mais usa. Eu acho que no meio ali eu me perdi um pouco, sabe? De colocar esse limite. Então, agora eu tento controlar, mas sem invadir, porque eu percebo que eu já perdi o time de colocar horário para ele. Ele já vai fazer 17 anos. É. Então, assim, eu tô colocando um limite, mas com um cuidado maior. Agora, o Leonardo já tem os horários dele usar, já faz troca, se vai usar o celular, não vai estar com a televisão ligada, por exemplo, porque tem essa tendência, né, de estar com um monte de coisa ligada ao mesmo tempo, fica muito difuso. Eu percebo, às vezes, até na hora de estudar, como que é difícil isso, né? Porque eles estão tão ligados assim no externo, com tanta informação, com tanta coisa disponível, né, que tem dificuldade, às vezes, de concentrar. Mas o Arthur eu perdi um pouco e eu estou tendo que ter habilidade para lidar com isso agora. Porque quem ainda não experimentou vai aos poucos, mas depois que você já deu, você puxar é bem mais desafiador, é bem mais trabalhoso. E, né? por exemplo, ele de manhã vai para a escola, não leva o celular. Lá na escola era permitido, agora eu nem sei, porque lá em casa é regra, não vai levar. E chega da escola, estava ficando muito tempo com o celular à tarde, aí agora ele tem uma função, está trabalhando, usa o celular, mas eu dou uma puxadinha, mas não está sendo fácil, não, é um desafio. É um desafio. E aí, quando vem a questão ali, vamos dizer, da contestação, né, do porquê não e tal, como que funciona? Como é que você orienta e fala? Qual que é a sua abordagem? Nesses momentos de eu quero sim, por que não? Todo mundo vai, menos eu, né? Como é que funciona? Da escola ele nem questiona, porque sempre foi assim. Independente da regra que existe agora, da regra né? que existe agora. Sempre foi assim. Então, o celular dele fica lá, ele usa de manhã lá para mandar mensagem para amigo, né? Para ir junto para a escola, alguma coisa assim. E o celular dele já fica lá. Então, ele não contesta. Agora, às vezes ele está sentado numa mesa, com família, está com o celular, Arthur, o celular, ele olha assim, põe. Aí, daí a pouco, Precisa lembrar, precisa lembrar. Os horários também, da hora de dormir. E eu fico colocando para ele, incentivando ele a ver outras coisas, que não é só ficar passando. Né? Porque o que tem ele muita coisa boa. Faz boas escolhas, né? Presta atenção no que você está vendo. Às vezes sai alguma conversa, eu falo, presta atenção, isso aí não é do seu ambiente, isso não, você está vindo de algum outro lugar. Vou dando umas puxadinhas assim, incentivando a ver a televisão, a assistir um podcast, e eu fico monitorando de longe com respeito, que eu acho que é necessário. Ver o que ele assiste, se ele tá, é uma liberdade assistida, né, Marina? Chego para ver o que é, questiono, incentivo. Arthur, você não quer aprender a fazer isso? Se você quiser, eu compro um curso para você, para desviar, porque ele vai usar. Vai. Mas que desviar desse vazio, né? De ficar vendo coisas que não vão agregar. Que não vão agregar. Porque é isso aí, eles já nasceram com o celular na mão. Sim. Agora, com a inteligência artificial, os desafios, né, são maiores ainda. E eu acho que propor alternativas, praticar esporte, leitura, esses momentos em família, conexão com natureza, que eu vejo que é uma coisa que hoje os nossos jovens estão perdendo muito, né? Mas como que é importante, assim, ter esse olhar e buscá-lo para perto. Sim. Eles ainda não têm autonomia para decidir. Não. O esporte, falando no Arthur, né, que está sendo um desafio aí com o celular, né, que está mais voltado, apegado a isso. Ele gosta muito de praticar esporte, então eu incentivo muito a academia, o jogo. Vai ter um campeonato, Arthur, olha lá para você fazer, você tem que treinar, estimula ele na alimentação, sabe? Estou sempre observando o quanto ele está apegado àquilo. Se ele está deixando de fazer uma coisa que ele gosta para ficar em casa só ali no celular. Então, eu observo. Se ele está indo fazer as coisas que ele gosta, tá tudo bem. Tá tudo bem. O equilíbrio. Se ele está muito só aqui, tem alguma coisa que eu preciso olhar. Ele gosta de cavalo. Então, a gente está sempre incentivando. Vai para a roça com seu avô. Vamos fazer isso no final de semana. Ajudando ele a criar atividades, né? Porque também eu falo isso muito, né, com o Léo, meu marido. A gente é que tem que ir até eles.
Com certeza, né? Marina. Porque a gente consegue descer no tempo deles. Para eles, eles vão ficar na pontinha do pé e não vão nos alcançar. Não, e é isso. Nós somos os adultos da relação. Isso. Então, eu tenho que ir buscar. Mas está ficando muito no quarto. Então, eu é que tenho que criar alternativas para que ele... Para oferecer algo que seja interessante tão pra bom ele. quanto ou melhor para que ele saia do Isso. quarto. Porque eu vejo muito isso. A família se queixa de que o adolescente só fica no quarto, mas não tem uma contrapartida. Sim. Que aí o adolescente fala, eu saio do quarto para ver televisão na sala, é tela por tela. Então, que diferença faz? Eu prefiro ficar aqui no meu mundo. Porque dá trabalho, né, Marina? Sim. Você tem que deixar de fazer, às vezes, uma coisa que você quer para investir tempo. Porque é lógico que deixá-los nas redes sociais é muito mais cômodo. Sim. É muito mais cômodo. Porém... e aí, às vezes, que os pais se perdem, né? Porque na tal correria do dia a dia, quando você assusta, já passou uma semana inteira, você não teve um tempo para ouvir seu filho, você não sabe nem como é que ele chegou da escola, como é que foi o dia dele, o que foi importante, o que não foi. E às vezes no cruzar ali dentro de casa que a gente vai fazendo essas perguntinhas e vai entendendo. Porque é na sutileza. Sim. Não adianta. O seu adolescente nunca vai chegar e falar, mãe, vamos ter uma conversa, vamos discutir a relação, né? Não. Isso não vai acontecer dessa maneira. São nos momentinhos ali de desatenção ou de você não está percebendo que aquilo está trazendo um assunto que precisa ser dito. É no caminho da escola, enquanto está buscando e levando, quando a gente ainda faz isso, né? De levar e buscar. No momento ali do café da manhã. Sim. É a maneira como ele bateu a porta, quanto tempo ele está demorando no banheiro. É o que você disse, né? O cruzar ali no corredor. É nas sutilezas que ele comunica. Sim. Sim. E ali, às vezes, a gente se perde por essa pressa, que é uma pressa para chegar onde mesmo. Exatamente. E a vida está passando, né? A vida está acontecendo. E eles ficam tão pouco tempo da vida deles com a gente, né? Pouco Nós todos tempo no mesmo demais, ambiente. Marina. E a gente, às vezes, se perde nisso, nessa ânsia de querer que cresça, que passa a infância, porque dá trabalho disso, daquilo, a adolescência, porque é muito difícil, é um período desafiador. Quando você assusta, o filho já criou asas, já está vivendo a vida dele, e aí? E aí você está vivendo isso na pele. Sim. Você tem o João de 21 anos que provavelmente não vai voltar para casa. Sim. E aí é isso. E né? a gente precisa se preparar para isso, né? Na verdade, você só está preparado na hora que você está vivendo. Você vai... Porque se nós pensarmos, é mais ou menos uma década e meia, 15 anos que nós temos essa menina perto de nós, porque geralmente nessa idade, quando é o ensino médio, muitos já saem de casa para estudar, quando moram no interior, né? Sim. Como é o seu caso. Seria o meu se eu não tivesse me mudado para Belo Horizonte. Sim. A minha filha teria ficado até os 15 conosco, né? E aí nós viemos para cá, então ela está agora na faculdade em casa, porque escolheu uma faculdade aqui, e eu já vejo realidade de vários adolescentes que eu convivo que vão fazer vestibular em outras cidades, né? Estão aí com 16, 17 anos, 18, já se organizando para esse voo. Que ainda vai precisar muito da gente, mas que já vai sair já de casa. Já é um outro momento, né? É um outro momento. Então, agora, passa muito rápido. Passa rápido. E com relação a isso, eu lá atrás, eu tomei uma decisão, por exemplo, morar no interior. O João, né, começou a fazer o segundo grau e várias pessoas me questionavam, o João não vai sair para estudar, o João tem um potencial, o João gosta tanto. E ele sempre sonhos muito ousados, até para o local, né, que ele vivia. Mas a escola é boa, é uma escola que a gente consegue participar, que a gente cresce ali junto com eles, tem uma troca muito boa, o ensino é muito bom, e eu sempre falo com eles, entrega tudo, agora a gente tem que buscar, quem quer mais, tem que buscar mais, né? E hoje tem oportunidade disso. Então, o João fez bastante isso, porque ele tinha objetivos, e eu sempre apoiei, tinha uns que eu achava muito ousados, que não daria muito certo, mas eu apoiava, porque eu queria que ele percebesse o que era bom, o que não era, qual era o momento, qual não era. Mas eu decidi que ele sairia só depois do terceiro ano. Como foi o que aconteceu assim. Por quê?
É como se eu tivesse que fazer uma escolha. Ou eu vou me preocupar com o lado intelectual, profissional do meu filho, ou com o ser humano que ele é, que precisa de Marina, e mim. eles são tão novinhos, tem tanto tempo ainda para fazer isso, É o né? que eu penso. Não que vai, né, retardar nada, ele vai deixar Não de viver vai. as coisas, mas Não eu vai. acho que depois que saiu de casa, se ele não tiver uma base muito boa, uma certa maturidade da própria idade mesmo de lidar com a vida, é muito difícil a gente resgatar. Muito né? difícil ter as raízes para voltar. Para voltar. E isso que você falou é uma questão muito importante para mim também, porque a vida não é só a escola. Não. Eu vejo muito, porque eu recebo muitos adolescentes esgotados, com a saúde mental comprometida por conta de uma escola que exige conteúdo demais. Nós temos grandes colégios aqui, né, na capital, que são muito conteudistas, mas que o foco, muitas vezes, é apenas a aprovação no vestibular. Sim. E aí, como esses meninos, eles chegam com pedacinhos faltando. Sim. E aí, se a família não tem essa contrapartida, porque, ok, você escolher um colégio que vai preparar para passar na Universidade dos Sonhos, talvez. Mas é só isso? O que acontece pelo caminho? E aí, eu sinto assim, a vida vai se perdendo pelo caminho. E depois não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem nada que você faça. Porque tem construção que tem a época certa de ser feita. Passou Nem antes, nem depois. Você pode até reformar alguma coisa, mas a base já passou. E aí, a mesma coisa está acontecendo com o filho do meio, de ficar até concluir o ensino médio. Ele já está no 2º ano, né? Agora, com o Leonardo, eu não sei, porque, de repente, né, a nossa vida também está em movimento. Pode ser que a gente não esteja mais morando lá quando ele, né, concluir. Mas, se tiver lá, a ideia é essa, porque está dando certo. Está dando certo. Está dando certo. Isso, que bacana, sabe, Marina? E isso fala muito disso, do que você testou e funcionou, aí você está replicando, está funcionando. Sim. E com o caçulinha, ainda falta muito tempo para isso acontecer, né? Vamos ver o que vai ser vai tudo acontecer. mais. Mas que bom que vocês têm esse tempo de se curtirem, porque é isso que importa, nada mais. Eu vejo que o que é sucesso para cada pessoa, né? Se eu te perguntar o que é sucesso para você, eu acho que você vai me responder alguma coisa relacionada à família. Mas é uma pergunta. Marina, o que é sucesso para você? Sucesso para mim é exatamente isso, é viver a minha vida com as pessoas que eu gosto, né? Com a minha família, com os meus filhos, eles são muito importantes para mim e eu falo com eles. É uma responsabilidade que eu aceitei. Então, a minha parte eu não vou abrir mão. Então, o sucesso para mim é eu ver meus filhos, sim, crescendo, criando vivendo a própria vida, construindo a própria história. Que, né, com os estudos, aprofundando, é uma coisa que me marcou muito, que eu aprendi muito, é que a gente precisa entender que os nossos filhos são só os nossos filhos, eles não são a gente. Isso é muito importante. Né? Então, eu quero que ele construa a história deles, e enquanto eles constroem a vida deles, que é um legado, né, que a gente deixa, é a construção que a gente ajuda eles a fazerem a base, eu vou me sentir realizada e feliz. Eles estão caminhando, na vida. E, enquanto isso, eu também me construí, né? Eu me reeduquei, eu me permiti viver, né, as minhas coisas, me conhecer para que eu possa ser mãe. Então, acho que é tudo um conjunto. E o sucesso, ele é acompanhado de tem várias partes. Várias camadas. Várias camadas, mas eu acho que o principal é a gente ser cada vez melhor como pessoa, como mãe, como mulher, como amiga, até no próprio mercado de trabalho, né? Humanizar isso. Sim. Que eu percebo que está se perdendo muito isso. E os nossos filhos, isso respinga muito neles. Então, porque nós somos espelhos. Então, eu acho que o sucesso é um pacotão, assim, de várias camadas mesmo. Mas que a cereja do bolo é o sucesso familiar. Com certeza. Esse vínculo, essa conexão. E é uma escolha, né, Fernanda, que a gente faz. Eu escolhi casar, construir uma família, ter filhos, então eu não posso me desligar disso, porque se eu fiz essa escolha lá atrás é porque isso faz parte da minha essência e de algo que representa muito para mim. Você. Né? É verdade. E que bom, né? Essa família linda que você tem. Agora me conta, né? Qual que é o papel do pai nessa jornada, né? A gente está aqui falando do maternar, mas tem o paternar que acontece junto, né? Sim. E eu ainda vou convidar um pai também para vir aqui. Quem sabe o Leonardo não vem aqui me contar como é que é ser pai de 3. Mas
Como que fica? Como que é isso na sua casa, na sua família, né? Vocês dividem as responsabilidades, um é rede de apoio para o outro. Como é que funciona aí a parte do pai junto? Nossa, é muito importante mesmo. E a gente divide bastante, a gente se comunica muito, as decisões são tomadas assim bem em conjunto, sabe? E isso dá um suporte muito grande. E o que eu percebo é que realmente completa. É necessário, né, que tenha essa troca, porque eu tenho 3 homens, né? Isso. Então, a figura masculina é muito importante na nossa relação. Por melhor que eu seja mãe, por mais que eu procure entender tudo, tem uma parte que não é minha. Que eu não vou conseguir atendê-los, entendeu? Nem entender, porque tem muita coisa. Que eu chego pro Léo e falo, Léo, me responde isso aqui como homem, como que isso funciona? Ô, Léo, resolve isso aqui. Porque, às vezes, eu tô indo pelo caminho errado, porque... Com o seu olhar feminino. Com o meu olhar feminino. E, assim, esse suporte, sabe? Essa troca, eu acho que quando não tem a participação do pai, é como uma cadeira que está faltando mesmo um pé. É muito importante. É muito e lá em casa a gente tem bastante essa parceria, essa troca. A gente não concorda com todas as coisas. Viemos de histórias diferentes, de famílias diferentes. Então, tem coisas que esbarram, mas a gente consegue lapidar daqui e dali. E eu percebo que a gente passa para os meninos isso, que apesar das nossas diferenças, a gente consegue lidar bem com isso, entrar num consenso e colocar uma ordem na casa, as regras, sabe? De parceria, né? De parceria. Que é importante demais. E a divisão, assim, hora nenhuma a gente precisa delimitar o que é de cada um, sabe? É natural. Naturalmente, né? E os meninos percebem isso. Tem coisas que eles chegam primeiro no Léo, porque já sabe que tem que preparar terreno, às vezes. Imagino que se for uma coisa que sabe que a mãe vai falar, não, né? Vai primeiro lá Prepara no Léo. terreno, e a fala do Léo é sempre assim, tá bom, mas eu preciso falar com a sua mãe. Ela precisa saber, a gente precisa ouvir todo mundo. Ele vai amaciando a mamãe para os meninos, né? Às vezes o acesso de algumas coisas é mais comigo, mas a gente faz essas trocas, eu acho isso importante, porque eles vão tendo mais acesso. Sim, né? Muito bacana. E cada um pega pelo temperamento, vai se conectando mais com um ou com o outro, tendo mais liberdade de conversar algumas coisas comigo, outras com o Léo. E a gente está sempre aberto e trocando entre nós e aprendendo com eles. Né? Isso é muito rico, né, Marina? Eu admiro muito a sua família, acho que vocês são obrigada. todos muito lindos, né? E assim, eu sinto muito essa energia boa que tem na sua casa, esse cuidado, esse acolhimento, essa liberdade, né, que os seus filhos têm, porque eu tenho a oportunidade de conviver de pertinho, né, com você, com seus meninos, e fico muito feliz, assim, deles serem criados por essa família tão amorosa, deles viverem nesse ambiente tão feliz, tão saudável, e com esse espaço, né, para se expressarem, para se tornarem quem eles vieram para ser, viu? Você e o Léo estão de parabéns. É o que é o mais importante, eu não perco isso de vista. Muito assim, bom, né? querida, mas está sendo um prazer aqui ficar conversando com você, sabe? Acho que é tanta coisa, né, que a gente pode dividir aqui. Sim. Me fala um pouquinho sobre a questão da comunicação, como é que funciona, porque existem conversas difíceis. Existem aqueles temas que, às vezes, por uma questão nossa, a gente barra naquilo. Eu tenho dificuldade de falar de certos assuntos. Sim. Como é que acontece esse imbróglio lá quando chega? Como é que vocês lidam? Bom, a gente não pode fugir de conversas difíceis, né? Não podemos, E eu ensino isso bastante para eles. Então, assim, tem momentos... A primeira coisa é o respeito à individualidade de cada um. A gente não conversa o que é particular de um, não conversa junto de todos. Sim. Sabe? Não, porque é bom conversar porque o outro aprende. Não, eu não acho que é assim. Porque eu preciso respeitar o momento de cada um. Né? A individualidade, o secreto ali de cada um, a privacidade, né? E, às vezes, o jeito que eu vou lidar com a mesma situação com um é diferente com o outro. Então, a gente não foge de conversas difíceis, não. Graças a Deus, não precisa de ter muitas, não. Mas elas acontecem, Acontecem. Né? Acontecem, precisa. E o principal é o respeito, sabe? Eu prezo muito por isso. E eu tive o privilégio de ser educada assim. Né? O meu pai e minha mãe são bem diferentes, cada um conduziu. Eu hoje vejo que foi bem completo, eles foram
completando, né, a educação, cada um no seu papel. E o meu pai sempre foi aquela pessoa que me explicava os nãos. É uma coisa que eu prezo muito. Difícil Explicar, eu né, falar um Marina? não sem eles saberem o porquê daquele não. Porque tudo fica diferente quando eles entendem Exatamente. o motivo. Porque quando eu entendo, eu aprendo. E aquela coisa de que não é não. E aí? O que mais? O que sustenta essa sua decisão? Sim. Então, isso eu prezo bastante por isso. Muitas vezes não é na hora que aconteceu que eu vou falar, mas eu sou muito transparente, muito de colocar as coisas no lugar certo, nas gavetinhas certas. Então, chamo no particular, converso, às vezes até com o João, né, que a gente conversa por mensagem e tal. Eu espero um dia que eu venha aqui, tiro um tempo para a gente conversar, escuto, falo. Tem coisas que eu flexibilizo, tem coisas que eles já sabem que a gente, lá em casa, nós temos muitos combinados e muitas regras, né? Então, tem coisas que não são negociáveis, é isso e pronto, mas não é porque é inegociável que eles não sabem o porquê, né, de cada não, de cada coisa. E assim a gente vai conduzindo essa comunicação com leveza, porque eu acho que precisa ser assim. Eu posso exercer a minha autoridade sem ofender, sem invadir, né? Isso é tão importante porque quando você fala a questão do acesso, é isso. Eles não vão chegar para conversar se você demonstrar preconceito, se você demonstrar, não, eu penso assim e eu não vou fazer nada diferente disso. Se você já coloca um tanto de regras e assim, aqui em casa não se fala disso. Gente, como é importante. E os assuntos tabus, eu falo que são os que a gente mais precisa falar. Porque se eles não escutarem aqui, dentro de casa, do núcleo, eles vão escutar. E a gente não sabe como que vai ser. Como que isso vai chegar. Né? Como que vai chegar para eles. Isso é até interessante para nós vermos as nossas dificuldades enquanto pessoa, né? Se aquele assunto chega para a gente e ele te abala de alguma forma, é muito mais seu do que o do seu filho. Então, procura olhar para isso. Né? Procura entender o porquê que aquilo te afeta tanto. Mas a gente nunca pode deixar de falar das coisas que são difíceis para a gente, porque eles precisam. E é necessário, né? A gente precisa se treinar, né? Igual você falou, tem algumas coisas que são difíceis para a gente se treinar para poder conversar isso com eles, porque é preciso, né? É muito necessário. Tem alguma coisa assim interessante, marcante, uma história engraçada, talvez, que você poderia contar aqui pra gente em relação a essa adolescência? Eu, por exemplo, tenho uma história muito engraçada. E aí vamos ver se você tem alguma. Se eu conto a minha, sem expor, claro, né? Mas assim, se tem algum momento ali que você falou, nossa, gente, esse menino tá adolescente mesmo. Olha isso. Tem alguma historinha assim? Não, acho que não. São muitos momentos que a gente vive juntos. A gente tem muito assim as nossas piadas internas. E de observar como que um lida com o outro. A gente tem muito isso, o que um parece com o outro. Até das implicâncias. Das implicâncias, né? Sabe? Aquele que implica mais e que é mais quieto. Tem, por exemplo, João e Leonardo são muito parecidos, muito parecidos. E é engraçado em alguns momentos que a gente está na mesa conversando, rindo e tal, eles falam ou fazem alguma coisa, um olha para o outro porque eles se identificam. Um já entendeu no olhar o que o outro quis dizer. Eu acho interessante também o Arthur é mais novo que o João e às vezes alguma coisa de opinião, de alguma coisa de mais posicionamento, o João pede opinião para o Arthur. Sabe, eu acho muito interessante ele reconhecer, né, conhecer o irmão. Conhecer o irmão. O que ele pode buscar ali no irmão. E uma coisa interessante que aconteceu recentemente, assim, coisinha sempre tem uma historinha, né? Sempre tem. A gente estava aqui em Belo Horizonte, nas férias, e aí no dia de ir embora, despede e tal, e o Leonardo é muito carinhoso com os dois, assim, muito apegado. E aí chegou, abraçou o João assim e tal. Eu falei, olha os dois abraçando. De vez em quando se bicam, são tão parecidos que se bicam. Aí o João olhou pro Leonardo e falou, Leonardo, para de ser igual a mim, Leonardo. Para de ser igual a mim. Aí ele olhou assim. Foi engraçado. Então, tem essas coisas do dia a dia, assim. A gente cria muitas memórias nas viagens que a gente faz, por mais simples. Não grandes viagens para lugares, não. Tem qualquer lugar fica grande quando você tá com quem você ama. A gente gosta de criar essas memórias e eles gostam.
de viver esses momentos, eu procuro sempre a gente estar em casa e não mais em hotel, para que a gente possa bacana. viver, Ficar juntos, né? ficar juntos, fazer a comidinha que a gente gosta, aqueles momentos que a gente gosta de viver, né? Ter mais tempo ali um com o outro. Então, tem muitas histórias, assim. E esse tempero especial que faz com que eles queiram estar, Sim, né? Que esse processo do afastamento que vai acontecer né? Já está acontecendo com os dois mais velhos, mas a tendência é acontecer cada vez mais. A gente só volta para onde é bom, Marina. sim. A gente só volta aonde a gente se sente bem, se sente acolhido. né? Isso por escolha, né? Então eles vão voltar, eles vão fazer questão dessas viagens sempre, desses Sim. momentos, porque é gostoso estar Sim. junto. E eu já percebo isso, assim, meu coração já fica quentinho, porque já são frutos que eu estou colhendo. Por exemplo, Réveillon, a gente sempre gosta de estar juntos, de viajar, fazer alguma coisa, e o João já está com 21 anos, é natural que ele Já queira tem até outro fazer outras programa. coisas. E ele já pergunta, mãe, onde que a gente vai passar o Réveillon esse ano? Que gracinha. Então, é algo que para ele é importante. E a gente está aberto para agregar. É uma namorada, é um amigo, vamos todo mundo fazer parte. Nós gostamos disso, assim. Porque eu preciso trazer, né? Isso aí. Abrir. E eu acho que uma trazer. dosezinha de diversão. Precisa ter isso. Até quando está meio caótico, quando o negócio não está muito encaixado, tem que ter O bom humor, né? bom humor, A capacidade de rir de si diversão. mesmo. É. E de levar com leveza, de levar numa boa. Sempre a gente voltar, né, para o olhar para esse lugar. E a gente tem uma frase quando chega num lugar, gente, vamos fingir que a gente é normal. Vamos controlar, porque a gente é muito barulhento, todo mundo conversa ao mesmo tempo. Tá? Vamos fingir que a gente é normal. Que bacana. Tem vizinhos aqui. Isso então, aí. criar esse momento para eles também terem liberdade de se comunicar, de se expor, né? Que bom. É bem gostoso. Que ótimo. Acho que deve ser um ambiente muito gostoso e que eles querem sempre estar lá. Tem as dificuldades, tem os desafios, né? Tem os bater às portas, que eu digo, né? Que é a hora que não fala comigo, não quero saber. Momento de tensão para eles e para nós também, né? Porque isso é a vida real, a né? vida real. Tem esses momentos, mas como é os bom. Os dias que não são tão bons, mas eles estão sempre construindo alguma coisa, né? Ali, os dias não bons, eles constroem muito para que os bons aconteçam. Né? E tem esse aconchego, né? Desse lugar para estar, desse lugar para voltar. Sim. Né, e se abastecer, e ter muito afeto, né? Para mim, passa uma família, a ideia de uma família, né? Que é cercada por muito afeto. E acho que é o principal, né? É muito Todas gostoso as coisas vêm daí. O nosso bate-papo está incrível, mas a gente já está quase chegando ao final. Eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem assim para outros pais, para outras mães que estão aqui nos acompanhando, que vão assistir esse episódio depois. O que você diria? Você tem algum segredinho para que as famílias consigam descomplicar um pouquinho essa fase, Marina? O que você deixa aí de recadinho para as famílias de adolescentes? Para mim, o caminho que eu sigo é o que eu já falei aqui sobre me reeducar, para que eu possa educar melhor, né? Me entender, para que eu possa transbordar, criar vínculos fortes com eles, o respeito e a presença, que é fundamental. E querer que eles sejam eles mesmos, né? O melhor que eu posso entregar para eles, o melhor legado é que eles possam pertencer a eles mesmos, para voar, para construir a própria história. E eu sempre falo, eu vou estar com o mapa na mão, te ajudar a mudar roteiro, a te indicar uma nova rota, mas o caminho quem faz é você. Então, o que eu acho mais importante é a gente dar essa segurança para eles seguirem o próprio caminho, né? Dar condições para que isso aconteça, porque eles não vão descobrir isso sozinhos. Né? A gente precisa estar ali dando a direção. Então, acho que o respeito, a presença e esse vínculo fortalecido é o principal. Que lindo, querida. Fiquei muito feliz com as suas palavras e acho que o caminho é esse mesmo, né? Muito obrigada por você estar aqui. Foi muito importante para mim te receber, né? Nós temos uma história aí de muitos anos atrás, né? Fomos colegas de escola, crescemos por um tempo na mesma cidade, né, Marina? Porque você viajou muito, o seu pai era transferido e você mudava muito de cidade. Sim. Mas a gente tem um carinho muito grande. Meu pai era muito amigo do seu pai, Sim, né? Uma amizade muito forte, muito, né? Muito linda, de anos e anos e anos. E a gente tem muito carinho, assim. Meu pai era recebido pela sua mãe lá em Ipanema, eu acho. Ele falava disso com muito carinho quando
quando vocês moravam lá, Uhum. que meu pai trabalhava lá e aí sua mãe convidava para almoçar, né, para tomar um café da tarde. E aí ele sempre falava com muito carinho que foi recebido pela Ângela e pelo Gutinho lá. E a gente sempre ficou muito feliz com esse acolhimento. E o tempo foi passando, né? E aí hoje nós estamos aí desenvolvendo projetos juntas, realizando, né? Cada uma no seu caminho, nas suas escolhas, né, Marina? Mas eu fico muito feliz de ter te recebido aqui, de você ter aceitado esse convite. E muito bacana. Eu agradeço muito, é uma honra mesmo. Fiquei muito feliz, até emocionada com o convite. Ah, que gracinha, E hoje, gente. na hora que eu saí de casa, eu falei, gente, que privilégio, né? Sair para falar de uma coisa que faz tanto sentido para mim, que faz parte do todo da minha vida, né? Que E bacana. como eu disse no início, era um grande sonho meu ser mãe. Muito mais do que casar. Eu sabia que eu precisava casar, construir uma família, mas eu tinha muita vontade de ser mãe. E mãe de 3. Você queria ter 3? Mãe de 3. E eu tive 2 e depois, naturalmente, eu não teria mais filhos, porque eu tive um câncer na tireoide, eu fiz Sim, tratamento. me lembro dessa época. Então, assim, os médicos me falam, que bom que você já é mãe, porque é muito difícil ficar grávida e tal. Todo, né, uma história. E era para ser 3, porque veio o terceiro, né? Então, assim, eu sou muito realizada nisso. Nada perfeito, né? Nada completo, mas a gente está sempre em construção, sempre crescendo juntos. E é um prazer enorme para mim estar aqui, receber esse convite, poder conversar sobre isso. E também ter você na nossa vida, né? Porque você nos ajuda a fazer esse caminho, né? Quantas vezes, Fernanda? Eu fico muito né? honrada Essa de troca poder é partilhar. muito importante, porque eu ensino para eles que a gente também precisa pedir ajuda, né? Que a gente não precisa carregar o peso da vida, né? Do mundo sozinho nas costas. A gente precisa ter pessoas que a gente confia, pessoas, né? Que estão ali com a gente, ajudando a gente a seguir. Então, é um privilégio ter você na nossa vida. É muito importante. Obrigada. Eu fico muito honrada também, querida. Muito obrigada, viu? Foi um bate-papo incrível. E eu quero convidar vocês a compartilharem esse episódio. Enviem para as pessoas que vocês conhecem, que têm filhos adolescentes, porque acho que a nossa conversa foi muito rica. Não se pode perder por aqui. Marina, estamos chegando então ao final do nosso bate-papo. Me conta sobre o seu trabalho, né? Nos conte onde as pessoas te encontram, que trabalho você faz, quais são as redes sociais, onde a gente consegue falar com você. Hoje eu sou terapeuta de mulheres, também mães, porque a gente conecta, né? Então, chegam muitas mães e eu faço trabalho com a terapia integrativa, sou especialista nos temperamentos humanos, que é uma ferramenta incrível para a gente entender melhor os nossos filhos, os desafios, as forças, as fraquezas deles e saber lidar, né, com tudo isso. A minha página no Instagram é marinamenezes.mm. Lá eu troco muito das nossas rotinas, mostro muitas coisas, muito conteúdo sobre o temperamento, sobre os processos terapêuticos. E que bacana. Espero cada um lá, fazer uma visitinha lá. Isso aí, gente. Os stories da Marina são os mais lindos de toda a internet. Podem ir lá, podem seguir, que vocês vão ficar encantados. Que bom, Marina. Muito obrigada mais uma vez. Um prazer. Se tem algo que aprendemos com o episódio de hoje, é que a maternidade na adolescência exige coragem, flexibilidade e, sobretudo, presença. Não uma presença que aprisiona, mas uma presença que é suave, que é constante. Quero agradecer de coração a Marina Menezes por esse papo tão cheio de verdades e afeto. E a você que ficou com a gente até aqui. Se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com outra mãe de adolescente que também precisa ouvir essas palavras. E nos siga lá no Instagram, @Descomplicando-Adolescência. E nos conte como você tem vivido o maternar nessa fase. A gente se encontra no próximo episódio. E lembre-se, mesmo que eles não digam, eles ainda precisam muito de você e da sua presença. Até o próximo!